É isso que o Fluminense quer. E é isso que ele veio pro ataque. Fred bateu! Gol! Artilheiro, capitão, dono da bola, dono do gol. 3 para o Fluminense, 2 para o Palmeiras, sempre ele. Sim, começando agora direto dos estúdios Carlos Henrique Raposo, mais um episódio do podcast do Armário da Bola, mais um episódio da nossa série sobre futebol carioca. Dessa vez, vamos falar pela primeira vez de um rival do clube que torcem os dois apresentadores desse programa web radiofônico. O assunto de hoje é o Fluminense, campeão brasileiro de 2012. Com uma defesa forte, jogadores habilidosos, um artilheiro imparável, o tricolor superou os adversários para conquistar o segundo Brasileirão em 3 anos, o quarto da história do Clube das Laranjeiras. Meu nome é Gustavo Angeléias e eu estou aqui como sempre com ele, Chico Freire, o homem das camisas. Chico, seu boa noite. Primeiramente, boa tarde Brasil, boa noite Itália e bom dia aí pro pessoal que está no Japão. Vamos falar sobre o Fluminense, que é um rival, mas é o rival do clássico mais charmoso do Brasil, né? A gente vai nos despir do clubismo para falar de um time que, tem muito mérito, tem muita história para contar, bicampeão brasileiro em 3 anos, né? Ganhou em 2010 e 2012. De formas muito diferentes, apesar de muitos pontos em comum entre esses elencos, os times eram bem diferentes e com caras que a gente odiava odiar, mas que a gente tem que admirar, o caso do Fred, o caso do Thiago Neves, e vamos ter um convidado para nos amparar, para nos guiar nessa caminhada aqui, né? A gente não tem lugar de fala para falar sobre o Fluminense. Então a gente convidou um camarada muito querido para nos amparar aqui, para nos guiar nessa jornada. Isso, nós temos a participação mais uma vez do Thiago Mendes, nosso parceiro aí que já esteve aqui com a gente falando da Inglaterra de 2006 e vai voltar aqui para destilar todo o seu conhecimento sobre o Fluminense e sobre essa campanha. Ele vai aparecer aqui já. Espera aí que ele já vem. E antes da gente ir para a vinheta, a gente tem que deixar aqui nossa homenagem a um cara que partiu essa semana, que é o José Carlos Lippe. De nome é possível que você não identifique de cara, mas ele está presente todo o programa nosso aqui, que ele é o homem que abre nossa vinheta, o homem responsável pela frase "Eu sou obrigado a falar, mas esse programa aqui tá uma porra". Ele morreu essa semana e a gente queria deixar nossa homenagem a esse cara que virou meme, mas como nós, era mais um apaixonado por futebol e nessa vez que virou meme, acabou sendo impedido de falar sobre a fala do Pipoca, da visão dele. É um cara que era especialista em futebol tresopolitano, um cara que realmente não foi dos mais conhecidos, foi mais conhecido pelo meme, mas era mais um apaixonado por futebol como a gente. Então, o programa de hoje é uma homenagem ao José Carlos Lippe. Eu sou obrigado a falar que esse programa aqui tá uma porra. Vidro de vidro? Vídeo. 100% atualizado. Sabia não? Não sei o que aconteceu. São Luís do Maranhão. Esses negros maravilhosos que saem tabelando, tocando. Hoje a gente tá estreando um novo local de gravação, ainda de forma remota, mas assim que a pandemia permitir, a gente vai passar a gravar nesse estúdio de alta tecnologia, tecnologia da NASA. Grandes investimentos foram feitos para bancar essa tecnologia. Para você que está escutando a gente, muda pouca coisa.
mas agora tem um nome, Estúdios Carlos Henrique Raposo, que eventualmente a gente vai explicar de onde veio. Vida longa, Carlos Henrique Raposo, é isso que eu tenho a dizer. Em primeiro lugar, a gente tem alguns adendos aqui para fazer sobre nossos últimos programas. Uma história que foi enviada pra gente por um ouvinte nosso, a gente devia ter botado no programa passado, mas esquecemos completamente. Simplesmente Passou batido. passou batido. E a gente vai colocar agora aqui o áudio de um grande amigo nosso e ouvinte, Thales Gonzalez, lá do Brasa Burger. No último programa que eu falei dele, eu esqueci o nome da cidade dele, agora eu anotei para falar, cidade de Barão de Juparanã. Melhor hambúrguer do sul do Carioca. Se você estiver passando ali perto de Volta Redonda, Sul Fluminense, Volta Redonda, Piraí, por ali, procura o Brasa Burger. E ele mandou um áudio do pai dele, Vitor Gonzalez, contando a história sobre o dia que uma bandeira do Castor de Andrade foi rasgada e quase complicou aí pra galera. Rapidinho, que faltou contextualizar, esse áudio vamos contextualizar mais claramente, na verdade, esse áudio é relativo ao penúltimo programa, que é sobre o Bangu, que a gente falou sobre o Bangu. Se você ainda não escutou, volta lá, que ficou um programa fenomenal também, falando sobre samba, futebol, jogo do bicho, contravenção, toda essa parada aí, com a companhia do nosso grande amigo Juan Lucas. Você que não escutou, volta lá que tá coisa fina. Toca o áudio aí do Vitor Gonzalez, pai do Thales. Foi depois do jogo com o Fluminense Bangu, que foi tricampeão carioca. A gente estava saindo do Maracanã. Eu estava com mais 3 amigos, que um deles era fuzileiro naval até na época. E ali perto da UERJ tinha um Jeep com a bandeira do Bangu. E o moleque, que era até o filho do dono da padaria que estava atrás, falou assim: segura essa bandeira. E na hora que eu segurei a bandeira rasgou. Continuamos, de repente veio uns carros, fecharam a gente e desceram os caras, aí pegaram esse cara, o fuzileiro naval tava com uma corneta, o cara pegou a corneta daquelas coisas de plástico, arrebentou ela, aí desceu todo mundo do carro na boa. Na hora que eu desci, o cara mandou um soco, só a sorte que meu óculos caiu. Na hora que eu desci, eu abaixei e pegou no carro. Mas pegou de raspão na minha boca e aí saiu até sangue. Eu tava com a camisa branca do Fluminense. E aí os caras vieram pra cima. Tinha um PM parado no ponto de ônibus. O PM com a arma pra fora, segurando no PM, e os caras vindo pra cima. Aí até que dispersou, a gente foi embora. Na hora que a gente tava indo embora, eu morava em Ramos, né? Aí eu ia pro viaduto da Mangueira. Um carro encostou do lado com uma arma, o cara com uma arma pra fora, e falou... Aí, só que esse cara, o amigo meu que era fuzileiro, Robson, esse cara era fuzileiro também, falou: Robson, os caras estão esperando vocês ali. E nós fomos voltamos, fomos para outro caminho, né? E na época eu trabalhava no Inmetro e eu era amigo do Israel, que jogava no Bangu. E o Jael falou que... E nisso quebraram o carro todo, quebraram todos os vidros, e o carro estava no nome do teu avô, né? Então, eu sacaneando o Jael falou: pô, o pior é o babaca do torcedor do teu time que rasgou a bandeira. No final, eu tive que ir em Moça Bonita, pedir desculpa ao Castor, ele já falou em alto e bom som, junto com os jogadores no meio de campo. Foi basicamente isso, um vacilo que eu dei na minha vida, né? Tá aí o áudio do Vitor contando a história pro Thales, né? O Thales pediu pra ele relembrar a história, pra ele me contar, e acabou que ficou o áudio dele mesmo, a gente mandou assim mesmo, dessas coisas que só o futebol e o Rio de Janeiro podem proporcionar, né? Eu gostei que ele define com um grande vacilo que eu tive na minha vida. Pense num vacilo, né, cara? Rasgar a bandeira. De vacilo. Pô, tanta gente pra vacilar, ele vacilou logo com o Castor de Andrade. Tanta bandeira pra rasgar, ele escolhe essa, né? Depois, agora falando sobre o programa do Serrano, que é o nosso último programa, falando em vacilo também, nós dois, como bons vacilões que somos, cometemos... Programa Vacila Brasil. O vacilão faz o quê? Ele comete vacilo. E nós cometemos o vacilo de esquecer completamente de falar que o Serrano foi patrocinado
durante um período ali da retomada pela Central 3 de podcasts. E isso é um fato importante para o Serrano e para os podcasts também, né? Central 3, que é a rede de podcasts, grande produtora e rede de podcasts do nosso amigo, referência e parceiro aqui do Armário da Bola, Leandro Inhamin, né? Pô, essa camisa aí é raridade, inclusive, o Vinícius Mussel, a gente falou Mussel, ele veio dar uma gastada. Vinícius, eu fui conversar com ele, eu falei, pô, Vini, como é que eu faço pra arranjar uma camisa dessa aí com a patrocínio da Central 3? Ele falou, cara, só na época, foi restritíssima, não tem como mais arranjar, chorou, é uma raridade. Que é muito legal, né? A gente tá aqui fazendo um podcast inspirado pelo Inhamin de muitas formas. O Dudu Monsanto, que é o cara principal dessa história de retomada do Serrano, tem programas na Central 3 e juntou tudo isso no patrocínio ao Serrano, né? É um clube que a gente, como falou no episódio passado, é um clube de uma cidade querida pra gente, um clube de uma cidade que a gente tem muito carinho, um clube com a história que a gente gosta. Essa junção aí das coisas que a gente gosta tanto, né? Podcast, amigos, gente que a gente admira, futebol. E os dois babacas esqueceram de falar. Então vamos pro programa, vamos pra pauta. Cruzamento, Valência meteu a cabeça, tirou de lá. Insiste o Palmeiras, o árbitro olha, não termina. Bola dominada, Marcos tenta, marca o Fluminense. Ele gira pra perna esquerda, o corte foi feito. Chega o Marcos. Acabou! É tetra! É tetra! É tetra! É tetra campeão brasileiro! O Fluminense, o tricolor, é campeão de 2012! Fez o dele! Mandou no campeonato! Fluminense! Esse título de 2012, ele coroa um período mágico do Fluminense, mas poderia ter sido um dos piores momentos da história do clube, né? Em 2009, o time estava quase rebaixado e aí, liderado pelo Fred, engatou uma sequência de vitória e acabou escapando na última rodada do rebaixamento, no empate em 1-1 com o Curitiba no Couto Pereira. Deu até briga, a torcida invadiu, foi um jogo super tenso. Esse time era treinado pelo Cuca e entrou em campo nessa última rodada com Rafael, Gum, Cássio, Dalton, Mariano, Diogo, Conca, Maurício, Marquinho, Alain e Fred. No ano seguinte, sob o comando de Muricy Ramalho, o tri brasileiro veio e uma excelente campanha. O time da final, que não era final, né? O último jogo contra o Guarani era Ricardo Berna, Mariano, Gum, Leandro Eusébio e Carlinhos, Valência, Diguinho, Júlio César e Conca, Emerson, Sheik, o Márcio e Fred. O Sheik fez o gol do Fluminense nessa partida e deu o título ao tricolor. Esses são temas para outros programas, mas o que dá pra gente falar desse período do Fluminense e qual a importância disso para a montagem do elenco para 2012, Thiago? É o que a gente chama hoje de plot twist, né? Porque saiu do nada pro tudo, porque o Fluminense não ganhava um campeonato brasileiro havia, eu acho que 34 anos, o último tinha sido em 84, né? E com o Muricy foi essa transformação de um ano anterior, que o Fluminense chegou a ter 99% de risco de rebaixamento, se salvou com uma campanha histórica que desafia a matemática, que ninguém imaginava que aquilo poderia acontecer, e o Fluminense foi campeão em 2010, no ano seguinte. Em 2011, com o Abel, o Muricy saiu no início do ano, a eliminação na Libertadores, aquela polêmica de rato nas Laranjeiras e tudo mais. O Fluminense com um período sem técnico. O Ederson Moreira foi um tampão ali enquanto o Abel terminava seu contrato lá no mundo árabe. E o Abel chegou do meio para o fim de 2011 e o time jogava em 2011 melhor até do que jogava em 2010. O time encantava mais, jogava mais para frente. Não foi campeão, o campeão foi o Corinthians, o Fluminense terminou em terceiro, acho que atrás do Vasco também. Foi uma disputa ali entre os dois rivais pelas primeiras colocações. E só que assim, o Fluminense chegou na virada de 2011 para 2012, chegou a, como é que diz, a conclusão de que precisava o Abel dar um passo atrás, e talvez ali se apegou um pouco mais daquilo que ele sempre foi conhecido durante a carreira dele, aquele jogo mais pragmático, aquele jogo mais de defesa,
que abria mão um pouco mais do estilo ofensivo que o Fluminense apresentou em 2011, e a diretoria do Fluminense também percebeu que precisava investir. E era aquele ano de 2012, o Fluminense estava completando 110 anos, então o Fluminense queria, a diretoria do Fluminense queria conquistar os resultados que não vieram em 2011. Então investiu em contratações, trouxe peças que se tornaram importantíssimas para aquele time, alguns titulares como o Bruno na lateral direita e o Jean no meio de campo. O Jean foi fundamental naquele time, naquela conquista. Ele até, por conta do desempenho dele com o Fluminense naquela temporada, ele chegou a ser convocado para a seleção brasileira, estava no grupo que foi campeão da Copa das Confederações no ano seguinte. E eu acho que a principal contratação naquele ano... Teve também a volta do Wellington Nem, que estava emprestado ao Figueirense, e se destacou vestindo a camisa do Figueirense, e foi muito importante para o Fluminense naquele ano. Mas sem Jogou dúvidas, muito mesmo. a principal contratação do Fluminense naquele ano foi o Thiago Neves, que estava no Flamengo, e até foi uma demonstração de força nos bastidores. O Fluminense conseguir repatriar o jogador que era um ídolo do Fluminense, que fez aquela campanha histórica na Libertadores de 2008. E o Flamengo queria manter o Thiago Neves. Não era uma situação em que o Flamengo queria se livrar do jogador e o Fluminense foi lá e contratou. Não, houve uma disputa e o Fluminense levou a melhor. Inclusive no ano do centenário do Fla-Flu. Então, eu acho que os investimentos feitos pela diretoria, essa conscientização de que era um ano que tudo tinha que casar e fazer um trabalho muito correto, eu acho que isso foi feito. Essa foi uma época que o futebol carioca estava na crista da onda, né? A gente vê... Tá bom, beleza. 2008 o Vasco caiu de divisão. Aí 2009 foi o Flamengo campeão brasileiro, o Vasco campeão da Série B, o Fluminense teve essa arrancada, essa escapada épica da segunda divisão. Aí 2010, Fluminense campeão brasileiro. 2011, o Fluminense e o Vasco disputaram até o finzinho, lá na parte de cima. A primeira metade de 2011, o Flamengo fez uma campanha muito boa também no Brasileirão, no Carioca, né, nas competições, com o Ronaldinho e tal. E 2012, o Fluminense foi campeão. Em 2011 também o Vasco foi campeão da Copa do Brasil, não foi? Foi. Foi em 2011, né? Eu fiquei na dúvida se ia ser 2011 ou 12. Pois é, os times cariocas estavam numa fase aí boa, né? Propriamente em 2011, os 3 clubes se classificaram para a Libertadores, Flamengo, Fluminense e Vasco. Vasco disputou até o final e essa época foi a época que a gente teve clássicos na última rodada do Campeonato Brasileiro. Então a última rodada terminou com Flamengo e Vasco, Fluminense e Botafogo. Que não é o nosso tema, mas é interessante a gente lembrar disso. E já que a gente puxou isso, foi Vasco em segundo com 69 pontos, Fluminense em terceiro com 63, Flamengo em quarto com 61. O Flamengo chegou a liderar o campeonato durante várias rodadas, então foi realmente um período positivo aí pro futebol carioca, que se na organização a gente não via essa maravilha toda, pelo menos nos resultados a gente via bastante coisa. Isso que eu ia falar. Foi meio que castelo de cartas, assim, né? Foi aquela brincadeira que, no resultado tava dando certo, mas não era uma coisa que tava sendo construída, duradoura, né? Em nenhum dos times mesmo. Nem no Flamengo, nem no Fluminense, nem no Vasco tava sendo não estava sendo lançada a base para transformar isso em sucesso duradouro. Foram coisas muito pontuais ali que duraram 2, 3 anos. E aí já nos anos seguintes a gente viu que a realidade não era essa, né? Os clubes cariocas não souberam aproveitar esse momento. Eu acho que passa muito pela desorganização dos outros clubes do Brasil nesse período. No caso específico do Fluminense, houve uma injeção de investimento, principalmente da Unimed, né? Porque a Unimed estava empolgada com aquela conquista de 2010. Então, o Fluminense, eu acho que um pouco mais em relação a Flamengo e Vasco, naquele período específico se organizou um pouquinho melhor. Não o Fluminense como clube, como instituição para se estruturar para os anos seguintes, sem que dependesse da Unimed. Mas, propriamente, essa parceria, eu acho que naquele momento, naqueles anos, eu acho que houve um mínimo de estrutura, de organização, principalmente na contratação de investimentos de jogadores, né, na montagem do elenco. Mas, de resto, como você falou, não houve, assim, não foi uma organização perfeita dos times cariocas. Eles não se prepararam para aquilo, né? E se a gente é o armário da bola, se o nosso projeto
tem as camisas dos clubes como gancho, essa camisa grená que ilustra nosso programa, ela é uma das que tem história boa pra contar, né, Thiago? Cara, essa camisa, ela rende alguns debates, algumas polêmicas, ou não hoje, mas na época foi muito complicado, principalmente para quem estava no marketing do Fluminense, para a presidência do Fluminense, porque ela por pouco não foi lançada. Como todo uniforme de jogo, 1, 2 e 3, goleiro não, treino não, mas os uniformes de jogo, eles precisam, por estatuto, passar por uma votação do conselho. E esse uniforme ele tem uma particularidade que é a mudança no escudo do clube. Que ele não tem a cor verde, ele tem o preenchimento todo em grená e as linhas douradas. E no escudo tradicional do Fluminense, ele tem o grená, o verde e as linhas e o contorno são em branco. Então, uma ala mais conservadora, mais tradicionalista, não queria aprovar no conselho. Então, a reunião foi um verdadeiro debate, durou horas e horas e horas, com muito lobby, muitas pessoas subindo no púlpito para argumentar, contra-argumentar, foi uma batalha. No fim, a camisa acabou aprovada por uma margem muito pequena, de, eu acho que 4 votos, assim, numa reunião que teve pouco mais de 100 pessoas. Houve muito temor por parte da diretoria do Fluminense, o presidente na época era o Peter Simpson, porque se essa camisa não fosse aprovada, iria gerar um desgaste muito forte em relação com a Adidas, que era fornecedora do clube na época. Então, para essa ala mais conservadora, modificar o escudo de uma instituição tão tradicional como o Fluminense era uma afronta. Mas o clube, por outro lado, em contrapartida, imaginava que aquilo ali poderia ser um passo de modernidade, né? E geralmente isso demora um pouco a entrar na cabeça dos conselheiros, né? E precisou de muita ralação do Fluminense para conseguir aprovar essa camisa. Foram horas e horas de debate e quando o presidente do conselho enfim abriu a votação, teve muita gente que ficou com medo de não passar essa camisa. A camisa é linda, muito linda, bonita linda, essa camisa. linda. Muito bonita. Essa camisa, quando ela foi lançada, ela foi um sucesso de cara, principalmente entre os mais jovens do Fluminense, né? Ela, além da proposta de ser dominantemente grená, trazendo aquela coisa do encarnado, com detalhes em dourado, ela ainda tem no peito um relevo da arquitetura das Laranjeiras. Ela é, sem dúvida, uma das camisas mais bonitas do clube e até hoje ela é artigo de muito desejo para quem não tem. Ela custa muito caro nos mercados paralelos, assim, Mercado Livre, tem alguns perfis de revenda de camisa no Instagram, no Facebook e tal. Ela não sai por menos de 400, 500 reais. Eu acho que foi a única vez na vida que eu olhei a camisa de um rival direto do time que eu torço e eu falei assim, eu vou comprar essa camisa quando baixar o preço. Eu fiquei com vontade, porque eu acho ela muito linda, muito linda. Eu tenho uma camisa da seleção russa, que é mais ou menos dessa época, que é bem parecida, mas essa do Fluminense é mais classuda, assim, é mais... Pô, acho linda mesmo. E engraçado, porque a gente está falando da campanha de 2012, curiosamente, naquele ano o Fluminense teve 5 camisas ativas, né? Porque eram 2 camisas tricolores, porque o clube decidiu manter a camisa tricolor da coleção anterior, de 2011, principalmente porque a outra tricolor era um pouco mais alternativa, com uma linha mais fina, outra mais grossa, e teve muita rejeição. Nossa, era horrorosa. Cara, eu sou muito suspeito para falar, porque eu acho essa camisa bem esquisita. Não dá para falar que a camisa do Fluminense é feia, porque nunca é, mas essa era esquisitinha. E tinha o uniforme 2, o branco, né, que ele foi... Esse é um outro uniforme que tem muita história bacana para contar. Ele foi o uniforme mais usado na campanha do título, muito por superstição e muito por conta da rejeição à camisa tricolor. E ainda tinha uma outra camisa, que era a camisa cinza e branca, que era uma homenagem aos 110 anos do clube, que resgatava a camisa que foi a primeira camisa utilizada na história do Fluminense, que era metade cinza, metade branca. Então o Fluminense teve 5 camisas em um ano só, o que é bastante coisa. Haja fábrica para Adidas. Tem uma outra história engraçada. E justamente no jogo do título contra o Palmeiras, o Fluminense ia usar branco, ele não ia usar a camisa grená, como que ficou eternizada até naquela vitória, naquele título, e muito por superstição, porque o Rodrigo Caetano, que era o diretor executivo do Fluminense naquela época... Conhecido por ser muito supersticioso. Exato. Ele era muito supersticioso e ele queria que o Fluminense jogasse de branco, porque naquela temporada o Fluminense alcançou seus melhores resultados de branco, aquela camisa estava dando muito certo, né? Estava dando muita sorte na visão dele,
Ela foi usada, inclusive, nos 2 Fla-Flus daquela campanha, daquele Campeonato Brasileiro, que teve aquele gol de voleio do Fred e tal. E o Rodrigo Caetano, quando entrou no vestiário e viu que o Fluminense não entraria de branco naquele jogo contra o Palmeiras, ele quase teve um surto. Mas o Fluminense não jogou de branco justamente porque estava em falta essa camisa branca naquele momento, porque ela tinha sido muito utilizada. E a camisa branca é o uniforme 2 do Fluminense. Então, para a Adidas, não existe uma expectativa de produção tão grande quanto as demais, a tricolor principalmente. Então, você falou, haja fábrica para a Adidas, e ela não conseguiu suportar a demanda para essa camisa branca, que foi muito utilizada e ficou em falta. Antes da gente entrar no assunto propriamente dito de campo e bola desse Campeonato Brasileiro de 2012, a gente tem que falar um pouquinho antes, a gente tem que vir um pouquinho para trás também no ano de 2012 e falar de 2 competições, uma de sucesso e outra de fracasso, que é o Campeonato Carioca e a Libertadores, né? Começando pelo Campeonato Carioca, que o Fluminense levou, o que a gente pode falar dessa conquista do Campeonato Carioca aqui, estadual? Havia uma expectativa muito grande para aquele Campeonato Carioca, porque o Fluminense não conquistava, tinha 7 anos, e pela montagem do elenco, pela força que tinha demonstrado no ano anterior, havia essa esperança, essa expectativa de que o time correspondesse. E foi o que aconteceu. O Fluminense ganhou, eu acho que sem muitos sustos. Teve aquele jogo acho que da Taça Guanabara contra o Vasco, que o Deco estava numa forma espetacular, ele fez até um golaço em cima do Fernando Praz de longe. E na final, contra o Botafogo, no agregado foi 5-1. Então, o Cavalieri pegou pênalti, não pegou? Pegou. Do Abreu? Então, eu não lembro se foi nesse ano, Chico. Agora eu não tô lembrando, porque foi até uma cavadinha que o Louco Abreu deu. Foi. Ele não saiu do lugar. Eu não lembro se foi nesse campeonato especificamente. Mas o time tava muito bem. Foi 2012. Foi 2012. Tô vendo aqui. Eu acho que foi na Taça Guanabara. Eu acho que não foi na final geral, na final não. do Carioca, não é. Mas acho que foi 2012. Em particular, o Deco jogou muito bem naquele Campeonato Carioca. É porque ele ainda vinha daquele período de lesão, volta, joga, não joga, fica alguns jogos fora, aí volta, joga uma sequência de 2, 3 jogos e se machuca, mas naquele Campeonato Carioca ele estava numa forma muito boa, tanto fisicamente como tecnicamente. Foi, eu acho que... Talento de sobra, ele sempre teve, né? Pô, demais. Ele jogou muito naquele ano. Ele conduziu o meio-campo do Fluminense naquele Campeonato Carioca e foi o grande nome, pelo menos, das partidas decisivas. Então o Fluminense fez o que se esperava dele, confirmou o título com um elenco estrelado que tinha, né? Tinha peça de reposição. Eu lembro até que na estreia do Fluminense no Campeonato Carioca, o Abel colocou maioria de reservas, e o time reserva do Fluminense era muito encorpado. O Wellington nem começou aquele ano na reserva, tinha o Rafael Moura, que depois ele não chegou até o fim do ano com o Fluminense. Na lateral esquerda, o Fluminense, o titular era o Carlinhos e o Carleto, que naquela época era reserva, ele estava muito bem. Hoje ele é um jogador... Ele hoje não é tão badalado, mas ele vinha muito bem. Ele até fez um gol naquela partida da eliminação do Fluminense na Libertadores, mas era um time reserva também competitivo. Então o Fluminense fez um campeonato carioca bom e conquistou o título que se esperava dele. Você já falou de Liberta, puxa aí. Manda bala. Cara, então, aquela Libertadores, ela era o grande objetivo do Fluminense naquele ano. Porque tinha aquele gosto amargo de 2008, o Fluminense tinha voltado a ser campeão brasileiro em 2010, então a torcida queria muito aquele título na Libertadores, que é até hoje inédito para o Fluminense, né? E tem algumas semelhanças com a campanha de 2008. Primeiro porque pegou na fase de grupos o Arsenal de Sarandi, que também tinha sido adversário em 2008, o Fluminense até em 2008 fez aplicou aquele 6-0 com aquele golaço do Dodô, espetacular. O Fluminense reencontrava o Boca depois daquela eliminação na semifinal, na fase de grupos. Naquele ano, se o Fluminense em 2008 era quem olhava de baixo para cima para o Boca, os favoritos são eles são mais fortes do que nós. Em 2012 foi diferente, o Fluminense era quem tinha um time melhor e havia expectativa de ir longe, mesmo num grupo mais complicado. Naquele ano, na fase de grupos, o Fluminense conseguiu vencer o Boca na Bomboneira, se tornando um dos poucos clubes do Brasil que bateu o Boca lá.
Só que depois eles se reencontrariam nas quartas de final. Nas oitavas, o Fluminense passa pelo Internacional, o Internacional até forte. O Fluminense o Cavalieri pega um pênalti no jogo de ida, lá no Beira-Rio, foi 0-0, e o Fluminense ganha em casa. E nas quartas de final tem o reencontro com o Boca. E pela vitória na Bombonera, pelo time que tinha, o Fluminense era considerado favorito naquele confronto. Pelo momento também que vivia, né? Só que o Fluminense no primeiro jogo, no jogo de ida, perdeu na Bombonera por 1-0. E para o segundo jogo, no Engenhão, o Fluminense estava muito desfalcado. Não estava jogando Teco, não estava jogando o Fred, tinha outros desfalques mais secundários, o Carlinhos estava suspenso. Eu acho que o Leandro Eusébio também não jogou aquele jogo. O Valência estava machucado também, como sempre, né? O Valência é o jogador mais de vidro que eu conheço. Mas, enfim, era um jogador importante para aquele elenco. E, mesmo assim, o Fluminense conseguia fazer frente ao Boca. E, com o gol do Thiago Carleto, fez 1-0. E parecia que a partida ia ser definida nos pênaltis, né? Só que, aos 45 do segundo tempo, o futebol prega aquelas peças e o Santiago Silva eliminou o Fluminense. Esse time do Boca em 2012 era até pior do que o Fluminense ganhou em 2008, né? Em 2008 o Boca tinha o Dátolo, tinha o Riquelme mais novo. No ataque, o Palácios e Palermo, que dupla sinistra no ataque do Boca. Em 2012 já não era o mesmo time, né? O Riquelme já estava mais velho, já estava mais pro final da carreira. E a dupla de ataque era Mouche, aquele que não jogou nada no Palmeiras, e Santiago Silva, que, convenhamos, é o Santiago Silva, né? A gente conhece bem aqui na América do Sul, que nunca tomou um gol do El Tanque, mas não é um cara, né, que prima aí pela qualidade técnica, exatamente, né? Que 2012 foi o ano que o Flamengo foi eliminado da Libertadores mais cedo, na fase de grupos, com aquela gloriosa entrevista do Léo Moura. Flamengo eliminado ao vivo na Fox Sports com a reação do Léo Moura. E eu lembro muito bem que Fluminense e Vasco foram eliminados no mesmo dia, né? Foi nas quartas de final, o Vasco foi eliminado pelo Corinthians, que viria a ser campeão depois, naquele gol que ficou marcado. O jogo do título. Naquele não gol que ficou marcado do Diego Souza, que ele perde cara a cara com Cássio sozinho. Cássio Reis-Vala na bola, Diego Souza não faz o gol, Vasco não se classifica. E isso aí é a primeira peça do dominó que levou ao coronavírus. A gente um dia vai fazer uma linha do tempo. Documento verdade. Documento Trololó. Isso. Rápido parênteses. Eu abri pra ver o elenco do Boca em 2012, pra eu fazer esse comentário abalizado. Aí tem aqui na final, né, contra o Corinthians, os dois times lado a lado. No banco do Corinthians, a bandeirinha de Portugal, Liedson, que entrou hoje em 91, no lugar da bandeirinha do Catar, Emerson. Muito bom. Eu lembro que me ficou muito marcado também, porque eu fui zoar meus amigos com a eliminação do Fluminense, que o Santiago Silva fez o gol, saiu correndo e passou a mão na cabeça de um jogador do Fluminense, que eu não lembro mais quem é. O jogador do Fluminense ajoelhou e passou o Santiago Silva, deu uma passadinha na cabeça do amigo pra completar a humilhação. Um afago, uma provocação gratuita. E passando agora pro Campeonato Brasileiro propriamente dito, vamos lembrar o time base desse time, que tinha Cavalieri no gol, Bruno na lateral direita, Gum e Leandro Eusébio na zaga, Carlinhos na lateral esquerda, uma dupla de laterais muito boa e uma zaga muito forte, protegida pelo Edinho, que era o cão de guarda desse meio campo. A mesma zaga, a dupla é a mesma do título de 2010. O Fluminense conseguiu ganhar 2 campeonatos brasileiros com Gum e Eusébio na zaga. Isso é uma proeza. Isso é um feito. Isso é um feito inacreditável. Respeitem essa dupla. O meio campo, que eu já falei, tinha o Edinho, além de Jean, Deco, Thiago Neves, e no ataque, Wellington, Nem e Fred. Um time muito bom e um elenco muito bom desse Fluminense, né? Um cara que eu gosto muito que estava no Fluminense nessa época, um cara que eu acho até um pouco subestimado, é o Rafael Sobis. Ele não era titular, mas ele é um cara muito bom de bola. Eu tô lendo um livro muito bom, por sinal, agora, que não é sobre o Fluminense, é sobre o Flamengo, na verdade, chama-se Outro Patamar, que é uma análise em geral do ano de 2019 do Flamengo, mas que o autor, muito bom, Theo Benjamin, ele faz
um paralelo uma hora que ele chama de síndrome de Dagoberto. Porque no Brasil, nos últimos 15 anos, bota aí, a maioria dos times joga com um atacante só de referência. Isso foi uma mudança que aconteceu no final dos anos 90 para o começo dos anos 2000, que os times foram passando de jogar mais de 4-4-2 para o 4-2-3-1. E isso fez com que muitos jogadores, muitos atacantes que têm, e não são exatamente pontas rápidos, né? Mas que também não são aquele cara só brocador, para ficar de referência, acabassem ficando num limbo que são caras talentosos, são caras que tiveram sucesso muitas vezes, mas que sempre ficou aquela pontinha de, poderia ter sido um pouco mais. E ele dá uns exemplos muito bons. Ele fala do Pato, fala do Sobis, fala do próprio Dagoberto, o Robinho também, que são caras que ganharam títulos, jogaram, mas que a gente esperava um pouco mais, e talvez por essa, assim, com essa característica que eles têm, que são caras de bola no pé, não são caras de explosão rápida, né? E são caras que também não vão ficar ali paradões. Se fosse um futebol que priorizasse mais formações com essas duplas de atacante, esses caras pudessem ter tido mais ainda destaque, pudessem ter atingido o potencial ainda mais do que atingiram, sabe? Eu achei muito interessante, muito pertinente esse comentário. E faz todo sentido. O Sobis é um cara que eu acho que é muito bom de bola, muito talentoso, e que sempre foi um pouco difícil identificar qual é essa posição dele, né? Ele não é ponta e ele não é camisa 9. Ele é meio que camisa 11 ali, né? Um cara que... No videogame seria o segundo atacante, né? É isso, ele é o segundo atacante num esquema de 4-4-2, onde ele funciona melhor. E naquele ano ele foi muito importante porque ele jogou em algumas posições. O Abel, às vezes, colocava o Sobis até um pouco mais recuado para ajudar a armar, ajudar a pensar o jogo. Então ele vinha por dentro, ele abria nas pontas, ele ficava como referência, muitas vezes que quando o Fred não estava. Tudo bem que aquele ano o Fluminense também teve o Samuel, que é um atacante da base, que também foi muito importante, mas o Sobis cumpriu várias funções no ataque do Fluminense, e ele foi muito útil, apesar de ser reserva. E era um time extremamente estrelado, né? Você tinha, ao mesmo tempo, o Thiago Neves, com a qualidade conhecida dele, você tinha o Fred, com o faro de gol que ele tinha, o Cavalieri, um dos grandes goleiros que a gente teve no Campeonato Brasileiro desde os pontos corridos. Você tinha o Deco... Ele foi o melhor goleiro daquele campeonato e aquela campanha o colocou na seleção brasileira. Ele disputou a Copa das Confederações. Merecidamente. Muito resultado do que ele fez naquele ano. E além do Deco, que a gente já chegou a falar, que jogou muito nessa campanha do Fluminense, era realmente um time muito qualificado e que cada um tinha a sua função, né? Era um time muito bem estruturado para disputar e que realmente foi muito bem e teve uma defesa incrível, né? A gente falando aqui da tabela, foi um time que tomou 33 gols, fez 61, conquistou 77 pontos em 22 vitórias, 11 empates e só 5 derrotas. É uma campanha realmente muito boa e que na segunda colocação tinha o Atlético Mineiro, que também fez uma campanha muito boa, com 20 vitórias, 12 empates e 6 derrotas. O Fluminense teve o Galo na cola durante uma boa parte do campeonato, né? Mas dessas 5 derrotas, eu acho que 2 ou 3 foram depois do título já garantido. Eu lembro que o Fluminense foi campeão em cima do Palmeiras e muita gente até achava que o Fluminense viria a conquistar o título no jogo seguinte contra o Cruzeiro no Engenhão. E aí, aquele foi o jogo festivo, né? O jogo da entrega da taça. E o Fluminense até perdeu, jogando em ritmo de festa, né? Eu vim pesquisar aqui, esse elenco do Fluminense tem uns caras que eu não me lembrava, e alguns que eu não fazia nem ideia de que estavam no elenco do Fluminense. O Julião é um cara que eu não sabia que já estava no elenco do Fluminense, achei que ele tinha surgido depois. Rodrigo Lindoso, o jovem Rodrigo Lindoso, estava no Fluminense em 2012. A gente tem o glorioso Tartá, inesquecível. Grande Tartá. O Tartá tem uma história engraçada, que o Fluminense teve uma história engraçada pra mim, né? Que o Fluminense ganhou um jogo do Vasco. A boa história engraçada é essa, né? O cara já fala, porra, pra mim é engraçado. Se você vai rir ou não é problema meu. Não que não seja pro outro, mas... Talvez não tenha sido tão engraçado. Não é engraçado. Foi curioso que aconteceu comigo. Que o Fluminense jogou, foi um Fluminense e Vasco. O Fluminense ganhou por 1-0 já na reta final do campeonato com um gol do Tartá.
O gol foi aos 2 minutos de jogo, 2, 3 minutos de jogo, logo no início. Eu ainda estava chegando depois daquele trânsito caótico do Rio de Janeiro para você chegar no Engenhão, que é aquele estádio super bem localizado. Nossa. Eu ouvi o gol da rampa do Engenhão, cheguei lá e não vi mais nada, porque o jogo acabou 1-0 e não teve nada demais depois daquilo. O time tinha ainda o Wagner, foi do Cruzeiro também, o meio campo, né? Técnico, bem técnico. O Wagner, eu sempre escalava ele no Cartola e eu brincava com o Guga, meu amigo Gustavo, que o Wagner ia me dar um carro. E nunca me deu um carro, infelizmente. Lamentável. E tenho 2 gringos aqui, né? Um que é o Lanzini, que eu achava muito bom de bola. Tá no West Ham hoje em dia. Cara, eu achava esse moleque tão bom de bola. E eu acho muito legal ele estar fazendo sucesso na Premier League. Sempre achei ele muito bom de bola. E o Martinútil, né? O Martinútil. Então, você falou do Lanzini e do Martinútil. Eles foram apresentados juntos com o Rafael Sobis no ano anterior. Foi a trinca de contratação do Fluminense. O pacotão. O Martinútil, o Rafael Sobis e o Lanzini. Eles chegaram juntos ao Fluminense. O Lanzini muito bom de bola, o Sobis muito bom de bola. E o Martinútil, que, como o nome indica, foi inútil, né? Fluminense com esse elenco não foi assumir a liderança logo de cara, só foi assumir a primeira colocação lá pra frente, na 21ª rodada. Antes disso, o time tinha variado ali entre a segunda e a terceira colocação a partir do primeiro terço do campeonato, mas depois que assumiu, não largou mais e foi... No começo do campeonato, o time jogou algumas partidas com o time reserva por conta da Libertadores, né? Inclusive a estreia contra o Corinthians, se não me engano, o Fluminense ganhou, acho que no Pacaembu, por 1-0 com os reservas. Inclusive o Leandro Eusébio, acho que fez o gol da vitória. E o Leandro Eusébio, naquele início de campeonato, ele ainda não tinha a vaga assegurada como titular. O Digão parecia que tinha preferência do Abel. E aí o Leandro Eusébio, com aquela atuação contra o Corinthians na estreia, com o time reserva, e aquele gol, ele reassume a posição de titular do Fluminense ao lado do Gum. Thiago, você falou do Abel, eu queria justamente pedir para você fazer um comentário sobre a importância do Abel e, assim, quais que foram os maiores méritos do Abel como treinador, tanto de tática quanto de grupo. Porque a gente sabe que o Abel não é um cara que é exatamente inovador, né? Não é um cara tão ligado nessa parte tática, no sentido de inovar, né? De fazer coisas, assim, um futebol dominante sempre. Sim. Mas ele é um cara muito agregador, né? Paizão, que todo o elenco que ele passa, ele é muito querido. E um comentário que você falou de paizão, naquele ano ele foi pai literalmente porque o Fábio Braga, filho dele, fazia parte do elenco do Fluminense, que foi campeão. O Abel de tática, o Abel de tática nessa época era lateral na área e escanteio curto, né? Nessa época, cara, nem tanto. Eu costumo dizer que aquele Fluminense de 2012 foi o último grande trabalho do Abel. Porque eu acho que principalmente ele identificar no trabalho dele de 2011 o que era preciso para mudar. Então ele deu uns passos atrás justamente no que não costuma ser, historicamente, para o Abel, a característica principal dele, né? Que aquele time de 2011 era muito ofensivo, fazia muitos gols, mas também tomava muitos gols. Então ele teve o mérito de reconhecer que o time precisava ser mais eficiente, que o time precisava garantir mais jogos, mais vitórias, se resguardando um pouco mais. Então o time foi muito bem armado, porque eu acho que aquela dupla do Wellington Ney com o Fred casou muito bem, porque o Wellington Ney tinha muita velocidade, ele estava jogando muito bem aquele ano. Ele voou esse ano, jogou muita bola, cara, impressionante. Sim, e também ele teve o mérito de encaixar outras peças naquele time. Ele conseguiu rodar bem a equipe. O Wagner foi muito importante, o Jean foi fundamental naquele ano, o Jean jogou muita bola em 2012, e o ambiente do Fluminense em 2012 era muito bom. Salário em dia, premiação, os jogadores muito bem pagos, enfim, os resultados estavam vindo. Então o Abel ele conseguiu unir esses dois fatores, que são campo e bola, né? Como armar o time, até também porque ele tinha muita peça boa à disposição. Então também não fica tão complicado assim a missão.
e aquele lado paizão do Abel, que ele sempre teve, ele sempre administrou muito bem o grupo. Ele sempre teve esse grupo na mão. Então eu acho que isso foi importantíssimo para o Fluminense conseguir a campanha que teve em 2012. Ele é boleiro, né? O Abel é esse cara que, pelo jargão, ele fala a linguagem do jogador, né? Um cara que sempre é muito querido pelos jogadores e sempre tem essa relação boa. E que também não deixa de ser um mérito, né? A gente não quer... A parte técnica tem que ser privilegiada, mas essa parte pessoal também é muito importante, ainda mais num elenco cheio de estrela, né? Como é que você vai dividir as atenções no elenco desse, que tem tantos caras bons e tantos caras com qualidade? Isso é realmente um mérito muito grande, e o Abel sempre foi um cara elogiado por saber lidar com essa parte muito bem. O Jean, que você falou aí, Thiago, a gente chegou a falar um pouco mais a fundo dele no nosso episódio sobre o São Paulo, que ele também foi super importante no São Paulo do Tri brasileiro, né, com o Muricy. É um cara muito polivalente, um cara muito versátil, né, joga em várias posições do campo e desempenha todas muito bem. Um cara bom de bola mesmo, uma peça muito boa para se ter num elenco. E o Abel encontrou no Edinho um cara que dava o equilíbrio, porque assim, o Edinho é um dos jogadores, na minha visão, mais subestimados pela torcida do Fluminense, porque ele foi muito importante. Ele era um cão de guarda e sabia sair jogando. Ele não era um primor tecnicamente, ele não era o cara que ele não é o Toni Kroos, mas ele era um cara que sabia que... ele dentro das limitações dele, ele foi muito importante naquele time. Não é o Toni Kroos, é uma boa forma né? de colocar. Ele não é o Toni Kroos, mas ele foi importante, ele teve seu mérito naquela equipe. Outra coisa que eu queria levantar aqui para você comentar, Thiago, uma questão. Qual Thiago Neves foi mais sinistro? Thiago Neves 2008 ou Thiago Neves 2012? Pô, não tem nem comparação. O Thiago Neves de 2008 que começou em 2007, porque o que ele jogou naquele campeonato... Aquele campeonato brasileiro de 2007, que foi o primeiro dele pelo Fluminense, ele foi importantíssimo na Copa do Brasil que o Fluminense ganhou em 2007. Aquele era um Thiago Neves nível seleção brasileira. O de 2012 não era tanto. Ele foi importante, ele ajudou muito aquele time, mas ele não era individualmente nem sombra do que ele tinha sido na sua primeira passagem pelo Fluminense. E aí a gente separou também alguns jogos-chave dessa campanha. Primeiro são os 2 Fla-Flus do Campeonato Brasileiro, sendo o segundo o Fla-Flu do Centenário, coroado por um golaço do Fred de voleio. O Fluminense fez o que quis com o Flamengo naquele ano de clássicos e partidas disputadas justamente no Engenhão, porque o Maracanã estava em obra. Então, desde 2010, né, o Maracanã estava em obra para a Copa do Mundo. E clássicos e partidas disputadas todas no Engenhão, um período ruim pro futebol carioca de ter que ir pro Engenhão, que não é um estádio maneiro, mas o Fluminense ganhou 2 partidas do Flamengo, as 2 partidas dos 2 turnos, e na segunda foi coroada com esse golaço de voleio do Fred, que ficou marcado, né? O que dá pra gente falar dessa partida aí do Fla-Flu e da importância disso pra esse título? Sabe que a torcida do Fluminense brinca que o Engenhão é seu salão de festas, porque o Fluminense conquistou 2 títulos brasileiros no Engenhão. O jogo do título não foi no Engenhão, mas a campanha inteira foi. O Fluminense ganhou um campeonato carioca no Engenhão em cima do Botafogo, que é o dono do estádio. Então é um estádio que, para a torcida do Fluminense, tem uma importância aí, né? Cara, a verdade é que o Engenhão é salão de festa de todo mundo, menos do Botafogo. Porque o Flamengo ganhou 300 cariocas lá, o Vasco ganhou jogo de Copa do Brasil, ganhou... Cara, todo mundo ganhou tudo no Engenhão, menos o Botafogo. Enfim, você falando dos Fla-Flus, eu acho que a gente tem falado pouco até do Fred, porque o grande símbolo, o grande nome daquela conquista, sem dúvida, foi o Fred. Ele fez um ano espetacular, ele fez gol de tudo quanto é forma, ele fez um campeonato que o credenciou a ser o camisa 9, o titular da seleção brasileira na Copa do Mundo em 2014. Não é pouca coisa. O que o Fred jogou naquele ano foi nada que compare de outros jogadores para outras campanhas de títulos do Fluminense, porque ele foi fundamental.
Era insuportável jogar contra o Fred, cara. Eu e o Gustavo, a gente torce pro Flamengo, como a gente já falou várias vezes aqui, cara. Nessa época... Deus perdoa. Nossa Deus senhora, perdoa. mas Todo aí jogo. era... Era todo jogo. Não, mas todo jogo começava 1-0. Cara, eu falo assim, não, puta, contra o Fluminense de novo, não. E o Fluminense passou uma época com Fred e Rafael Moura, meu. Aí começava 2-0, qualquer jogo ficava impossível. Impossível. O Flamengo não tinha como arranjar ponto, cara. Não, era muito chato enfrentar o Fred, porque todo jogo tinha gol desse cara. Era insuportável. Insuportável. Já sabia assim, ó, tem que botar 2 pra dentro, porque 1-0 pros caras já tá. E é bacana, você falou do gol de voleio. No início desse ano, o Globoesporte.com fez uma eleição, fez uma votação no site para eleger o gol mais bonito da história do Fluminense. E o Fred usou esse gol até para fazer campanha. Ele disse que ele ainda não tinha acertado o seu retorno ao Fluminense, e ele disse que se esse gol fosse escolhido como o mais bonito da história do Fluminense, que claramente não é. É um dos mais bonitos, certamente, mas não é o mais bonito. Ele voltaria para o Fluminense e já estava na cara que isso ia acontecer. Só que essa campanha que ele fez o ajudou a ganhar a eleição, porque ele estava, acho que, em 3º ou 4º. E depois que ele falou isso, o gol acabou disparando e foi eleito o mais bonito da história do clube. Bom é que ele manteve a promessa. Sim, até porque a gente já sabia, era iminente o retorno do Fred ao Fluminense. Eu não lembro se foi no jogo do gol de voleio ou se foi no outro do primeiro turno, que o Cavalieri foi fundamental também. Porque eu acho que o jogo estava 1-0, e aí no fim do jogo, nos últimos minutos, o Flamengo teve um pênalti que o Cavalieri pega. Eu não lembro quem foi que bateu, acho que foi um argentino. Botinelli. Não, Foi. Botinelli em 2012, acho que o Botinelli não tava mais no Flamengo não, hein? Acho que tava, hein? O Botinelli, o jogo do Botinelli foi um que ele virou pra cima do Fluminense em 2011, com 2 gols de falta. O jogo que ele jogou bem, o jogo que ele jogou mal foram todos os outros jogos, então... Foi o Botinelli, o Botinelli jogo mesmo do que perdeu. Botinelli. Foi? Foi ele mesmo que perdeu. Foi já no finalzinho, e o Cavalieri também foi fundamental para o Fluminense conquistar aquela vitória. Argentino batendo pênalti. O que acontece? Fala pra mim. Canhoto, zagueiro ou argentino. Vou falar aqui, vou bater nessa tecla mais uma vez. Botou a argentino pra bater pênalti, tomou na cara. Pronto. O problema é que o Botinelli é ruim, né? Se fosse bom, talvez fizesse. E outra partida que a gente separou pra falar é o jogo contra o Atlético Mineiro, né? O campeonato de pontos corridos não tem final. Os jogos entre os clubes de melhor campanha, entre os jogos entre os times que estão disputando o título, sempre ficam muito marcados e sempre são muito importantes pro time campeão, mas o Fluminense acabou perdendo essa partida pro Atlético Mineiro, né? Que bom que não foi uma final, porque senão o Fluminense não teria sido campeão. Mas foi um jogaço. O Fluminense está aí na frente, eu acho que com o gol do Wellington nem, mas logo toma a virada do Atlético. O Fred, sempre ele, buscou o empate e o jogo foi muito eletrizante. A torcida do Atlético naquela época no Independência sufocava. O time do Atlético era muito bom. O Ronaldinho Gaúcho vivia grande fase. Ele tinha acabado de sair do Flamengo, puto da vida. Ele usou a força do ódio pra jogar demais no Galo. Pois é, e era o Atlético do Cuca, que no ano seguinte até foi campeão da Libertadores, né? Então foi um jogo muito acirrado, os nervos muito à flor da pele. E o Fluminense perde com um gol de cabeça do Leonardo Silva, que tem lá quase 2 metros de altura, no finzinho do jogo. Mas aquele jogo, por mais que o Fluminense tenha perdido, ele foi muito importante para a arrancada final do Fluminense, porque, como você falou do Ronaldinho, que o Ronaldinho se encheu de ódio, eu acho que o elenco do Fluminense, o time do Fluminense, usou aquilo até como motivação. O Deco sai de campo naquele jogo, dando uma entrevista em que ele fala o seguinte: hoje eles ganharam, mas a gente vai ser campeão. E o Deco é um cara muito experiente, que sabe que toda declaração tem várias interpretações, pode pesar bastante, pode gerar polêmica, mas ele não pensou 2 vezes antes de afirmar que o Fluminense seria campeão, apesar daquela partida. O Deco é um cara que eu fiquei enraivecido quando ele foi pro Fluminense, porque eu queria muito ele no Flamengo. Quando começou o rumor de que ele podia voltar jogar no Brasil, eu queria muito ele no Flamengo, foi pro Fluminense e minha raiva foi justificada porque tá aí o título que não me deixa mentir. Muito bom de bola. E aí o último jogo que a gente tem que falar é justamente o gol do título, o jogo do título, o jogo que o Fluminense vai, se não me engano, a Presidente Prudente
jogar contra o Palmeiras. Palmeiras nesse ano rebaixado, apesar do título da Copa do Brasil. O Palmeiras, classificado para a Libertadores, acabou sendo rebaixado e jogava a vida nesse jogo. O Fluminense abriu 2-0, tomou um empate, mas com o show do Fred no gol, no terceiro gol que abre nosso programa, o show do Fred, o Fluminense acabou vencendo por 3-2 e conquistou o título brasileiro. Né? Aquele jogo, a torcida do Fluminense, nem os mais otimistas, quer dizer, alguns acreditavam muito no título, mas assim, a grande parte da torcida imaginava que o Fluminense seria campeão só no jogo seguinte, contra o Cruzeiro no Engenhão, porque pouca gente esperava que o Atlético fosse tropeçar no Vasco. Isso mesmo em São Januário, esperava-se uma vitória do Atlético Mineiro. Então o Fluminense dependia de uma vitória e de um tropeço do Galo para ser campeão. E o que aconteceu? Tem até aquela cena histórica, você falou da cena do Léo Moura na Libertadores pelo Flamengo, assistindo o gol, ouvindo o gol do Emelec na Fox Sports. Tem a cena do Richarlison em São Januário, quando o jogo do Fluminense estava 2-2 ainda. A repórter, se eu não me engano, era a Janaína Xavier, chama o Richarlison para assistir o finalzinho do jogo do Fluminense na televisãozinha, né, ali na beira do campo de São Januário. E o Richarlison vai animado, né, ele pega, bota o fone de ouvido, e aí ela tá conversando com o Richarlison, sai o gol do Fred, o gol do título, e o Richarlison, com aquela cara de constrangimento, vai embora de São Januário. Então, pouca gente esperava que o Fluminense fosse ser campeão naquele jogo. Só que aconteceu o tropeço, e o jogo em si parecia muito bem administrado pelo Fluminense. O Fluminense faz 2-0 sem muita dificuldade. Um gol do Fred, outro contra, mas foi uma bola que parte do pé do Fred também. O Fluminense faz 2-0 e o Palmeiras, completamente abalado pelo jogo em si e pela situação, né, pela briga contra o rebaixamento, parecia que o Palmeiras não teria forças para reagir. Mas no segundo tempo consegue achar 2 gols assim, pelo alto, com Barcos, acho que um foi do Barcos, outro não me lembro de quem foi, em pouco tempo, e aí acaba que o Fluminense toma aquele choque. O Fluminense não imaginava sofrer um empate naquele jogo, parecia muito bem encaminhada a situação, e aí o jogo volta a ter a característica de um jogo de um time contra o outro, porque não parecia até então, e aí já no finzinho, uma bola esticada, o Jean, que tinha, no decorrer do jogo, essa aí é o dedo do Abel, né? Porque ele tira o Bruno, coloca um outro jogador no meio e empurra o Jean para a lateral, e logo na primeira ou na segunda participação do Jean como lateral, ele acha o Fred no centro da área, e o Fred faz o gol do título. Então, esse jogo foi muito emblemático também por isso, pelo protagonismo do Fred, que não poderia ser outra pessoa a decidir o título que não ele, e por todas essas reviravoltas que aconteceram. O Fred participou dos 3 gols, né? Não fez os 3 gols, não foi um jogo coroado com hat-trick, porque o segundo foi um gol contra. Ele bate para dentro da área, o zagueiro desvia e a bola entra, mas foi um jogo... Se eu não me engano, foi o Maurício Ramos que fez o gol contra. Pode ser. Uma exibição de gala do Fred, né? Pra coroar. Mais uma no ano. Mais uma, realmente, o Fred... Acaba que é um time muito bom, como a gente falou, mas o grande nome realmente é o Fred, né? E até porque ele acabou ficando identificado demais com a torcida. Não sei se o Thiago vai concordar, mas pra mim é o maior ídolo da história do Fluminense, né? Ele foi do lixo ao luxo, né, cara? Recentemente teve uma votação do Globo escolhendo os maiores ídolos da história do Fluminense. Até me chamaram para participar, eu votei. Eu coloquei o Fred como o segundo maior ídolo da história do Fluminense, atrás do Castilho. E, curiosamente, até ficou esse o resultado. O Castilho foi eleito maior e o Fred o segundo. Mas o Castilho é de uma outra época, de uma outra era do Fluminense e dos tempos mais recentes. Não há a menor sombra de dúvida de que o Fred é o maior ídolo da história do clube. E tem historinha de bastidor sobre esse jogo, né, Thiago? Manda bala aí, conta aí as histórias por trás da partida. Cara, tem 2 histórias bacanas, né? Porque como era uma partida que poderia valer o título para o Fluminense, o clube fretou um avião para ir todo o departamento de futebol e todo o departamento de comunicação do clube. Então, como era muita gente no estádio, ainda mais Presidente Prudente, que não é um estádio muito grande, não é um estádio super moderno, né?
parte dos funcionários, parte da equipe, do staff do Fluminense, teve que assistir o jogo na arquibancada junto com a torcida. Então, assessores, massagistas, roupeiros, e, enfim, mais uma galera do staff precisou ficar na arquibancada, porque não cabia todo mundo nas cabines. Então, para as cabines foram os dirigentes mais importantes e tudo mais. E quando o jogo já estava perto do fim, com o placar já em 3-2, o Fred já tinha feito o gol, esses funcionários se juntaram aos outros funcionários que desceram da cabine e eles teriam que passar por um corredor que dá acesso ao campo. E para que eles pudessem comemorar o título junto com os jogadores, alguns deles até trabalhar, como o pessoal da assessoria, né? Só que tinha um portão nesse corredor, que era um caminhozinho de cimento, tinha um portão, e a Federação Paulista mandou fechar o portão. Não queria deixar ninguém passar. Então o Sandro Lima, que era o vice-presidente de futebol, o Sandrão, no alto de seus 4,5 metros de altura, começou a discutir com segurança. Ele ameaçou derrubar o portão, passar por cima de todo mundo. Depois de muito tempo, eles acabaram autorizando, mas quase tivemos cenas lamentáveis nesse jogo. E outra história bacana, quer dizer, bacana para quem não estava lá e para quem não viveu isso, né? No avião, na volta, meio a comemoração do título, muita bagunça, muita bebida, claro, o voo remeteu algumas vezes e, a princípio, ninguém levou muito a sério, não. Só que, aos poucos, quando a delegação começou a perceber que era alguma coisa mais séria, parece que aquele fenômeno que todos nós conhecemos de que a pessoa que está embriagada fica sóbria num estalar de dedos. Adrenalina. Adrenalina. Quando o piloto avisa pelo rádio que é para os passageiros se prepararem para uma situação de impacto e você vê a aeromoça sentando perto da porta de segurança e afivelando os cintos, é complicado. Só que, na verdade, era uma coisa que foi, eu acho, uma falha no avião, no sistema de tecnologia do avião, porque o trem de pouso já estava baixado, pronto para aterrissar. Para aterrissar não, para pousar. E só que o sistema não estava acusando, então o piloto estava achando que o trem de pouso ainda estava fechado. Então foi um momento meio que de pânico que os jogadores relatam, né, na volta do Fluminense campeão já ao Rio. E com história de quase acidente e não acidente, a gente chega ao final desse episódio do Armário da Bola. Primeira vez que a gente fala de um rival do time que a gente torce. A gente estava tenso para esse momento, mas a gente contou com a ajuda do Thiago aí, mais uma vez abrilhantando o recinto. Thiago, a gente agradece mais uma vez a sua presença. Você é de casa, a hora que quiser, entra, abre a geladeira, bota o pé no sofá e fica à vontade. Eu que agradeço. Sempre a moral que vocês dão, os textos. Já tem texto novo que o Chico tá para colocar no site, né? O Fluminense 2004 também era o elenco estrelado, mas ao contrário, em 2012 não deu em nada. E estamos aí pro que vocês precisarem. É sempre bacana bater esse papo com vocês, trocar essa bola. Chico, seu destaque final. Meu destaque final só pode ser Thiago Mendes, né? Nosso parceiraço aqui, primeira pessoa que a gente repete participação. O primeiro convidado e o primeiro que a gente repete participação. Cara, tinha que ser. Pô, Thiagão, sempre um prazer trocar ideia contigo, sempre um prazer ter sua companhia. Você é um moleque que sabe muito e o debate é riquíssimo com tua companhia. É sempre um prazer ler seus textos e escutar o que você tem a dizer. A gente falou aqui sobre o Fluminense, mas muito confiante, porque a gente, apesar de... Assim, a gente sabe separar muito bem o nosso lado torcedor e o nosso lado jornalista aqui, né? A gente, Suposto jornalista. Quê? Suposto jornalista. Pseudo-jornalismo, né? Eu diria. Não, porque, pô, apesar de tudo, apesar de ter sofrido na mão do Fred, apesar de ser um dos nossos maiores rivais, é um time admirável, é um time que tem feitos aí únicos na história do futebol. Então, é sempre legal a gente abrir o nosso espaço aqui na Armário da Bola para lembrar desses momentos, ainda mais com um time vestido com uma camisa tão bonita quanto a gente falou. Não é problema nenhum pra gente cantar essas canções aí, louvar esse time e puxar o saco dessa galera aí, porque a história tá feita, né? E obrigado, Thiagão. Obrigado mesmo. Pô, prazer inenarrável. Tô com saudade de voltar a jogar bola contigo. E é isso, obrigado. E depois você passa a conta aí pra gente acertar esses elogios aí. Isso, pode deixar. Chegamos ao final
de mais um episódio do podcast do Armário da Bola. Estamos na nossa série especial sobre o futebol carioca. Vem mais coisa boa por aí, estamos preparando muita coisa boa, estamos preparando muitos convidados bons. E semana que vem a gente está de volta. Até a próxima, grande abraço. Valeu! Abraço.